Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 214, vamos tratar de características dos dados SAR. Nós vamos ter um evento, de radar descomplicado no início de março, na semana inicial de março. Deve ser provavelmente entre os dias 4 e 6 de março. Isso a gente vai confirmar um pouquinho mais à frente. E a gente vai, nesse evento, além de falar de forma bem descomplicada sobre dados de radar, nós vamos também abrir a nova turma da formação PDI-SAR, que é a maior e mais completa formação que existe hoje em língua portuguesa na internet para processamento de dados de radar de abertura sintética. Só que antes da gente falar sobre as características dos dados SAR, eu queria dar o meu alô, meu bom dia, boa tarde, boa noite ao meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Professor, tudo certo. Na verdade, o nosso maior desafio no radar não é nem dominar os conceitos, né? O nosso, assim, enquanto divulgadores aqui e professores, né? Acho que o maior desafio é traduzir esses conceitos para uma linguagem um pouco mais palatável para a maioria do público, né? É realmente muito complicado, porque é da natureza do dado, né? A gente só de a gente separar um episódio específico para falar de algumas características desse dado já mostra, né, o quão complexo ele é em todos os sentidos, e a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho, né, E como você disse, algumas características só. Sim, não são todas. É muita coisa, né? E assim, é muita coisa, mas que também se traduz em uma diversidade muito grande de aplicações, né? Que é o que a gente vai falar no episódio futuro. Então, o interessante de você se apropriar disso, mesmo que você não saiba absolutamente nada, já comece a estudar, né? Já insira isso na sua rotina de estudos, porque realmente o potencial que esses dados têm são gigantescos, assim, é uma fonte de estudos inesgotável. Você consegue aprender, né, detectar diversos fenômenos na superfície com os dados de radar. E é claro que a ideia, né, que a gente sempre prega é a integração desses dados com outros dados, né, óticos ou até mesmo dados de campo, né, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas características e tentar não ser tão complexo, né, ser um pouco mais direto nos conceitos aqui. Então vamos começar falando de resoluções espaciais. Isso é uma coisa que complica bastante quando a gente vai trabalhar com radar. A gente está acostumado a uma visada nadiral, né? Ou seja, você olha para baixo com sistemas ópticos e os pixels são regulares, apesar de você ter um campo de visada, né? da sua imagem, a sua faixa de imageamento, que tende a ter alguma pequena distorção nas partes mais afastadas, mas você tem pixels regulares, normalmente os pixels são quadrados, né? Dependendo do tipo de sistema sensor, maiores ou menores em termos de detalhamento, porém você tem essa matriz regular. Já quando você vai trabalhar com radar, você já tem uma visada lateral, que a gente vai explicar o porquê disso no episódio, no evento, melhor dizendo, porque a gente já falou sobre isso na série, e, aliás, revisitem a minissérie, são 14 episódios de 1 hora, porque na época nós fazíamos episódios de 1 hora sobre dados SAR. Tem um mini curso completo aqui no nosso podcast, se não me falha a memória, episódio 160, 161, depois eu dou uma verificada, mas você tem ali dados bastante importantes. E aí, por ser visada lateral, você tem 3 tipos de resolução
espacial, né, Gustavo? É, isso adiciona um componente aí de complexidade, né? A gente está Uhum, acostumado a ter os pixels geralmente quadrados, né? E tem essa questão da distorção nas bordas, né? Nas extremidades dos pixels, costuma estar um pouquinho mais côncavo, né? Como, uhum, só que é claro que isso é uma distorção que, assim como as outras, a gente consegue modelar e corrigir isso com bastante precisão, né? uhum, E no caso da resolução espacial, né, no caso dos pixels do radar, principalmente quando nós estamos tratando de dados single look complex, né, que é onde a gente diz que está o ouro, né, do radar a no cereja episódio do bolo, passado, né? exato, que são os dados complexos, você tem aquela lógica de como se você estivesse esticando um pano, né, em apenas um sentido, uma direção, né? Então, como se eu tivesse um pedaço de pano segurando aqui com as duas mãos e eu esticasse só uma parte desse pano. Então, Uhum, onde está próximo da mão que não esticou, os pixels estão estão menores, na verdade, né? Eles uhum, ainda podem ser em formatos que não são quadrados, né? Provavelmente retangular, mas eles estão isso. menores, mais concentrados, e conforme eu vou distanciando, né, da mão que esticou, eles vão esticando também, né? Esse tecido. Uhum, E isso faz com que nos componentes de resolução, que a gente pode dividir, como eu havia falado anteriormente, né, que que seria a resolução azimutal, resolução em range, e isso são modelados de duas formas diferentes. E aí você tem diferentes formas de se fazer o cálculo dessas resoluções, e aí vai depender de toda aquela questão da distância do sensor, enfim, tudo que a gente já falou no uhum. episódio anterior, Ângulo mas de incidência, ângulo de incidência, de isso. faixa. Tudo isso, todos esses parâmetros de imageamento, eles vão influenciar no número, né, que a gente vai ter de resolução espacial, que geralmente, né, em todos as imagens SAR que eu já trabalhei até hoje, são pixels retangulares e que tem essa característica, né, dessa forma, quando está longe do sistema sensor, o pixel é muito mais alongado, e quando está É. perto do sistema sensor, ele é mais encurtadinho. E aí é claro que a gente modela isso matematicamente e consegue corrigir, né? Uhum. E as pessoas às vezes dizem, mas quando eu olho lá e dou zoom, por exemplo, no Snap, ele aparece quadrado. Ele aparece quadrado, mas se você pegar a informação do pixel, ele está lá com Sim, 12,3 por 3,6. Ou seja, isso ele é, tem uma dimensão não quadrada, né? sim. Ele tem uma dimensão retangular. Né? Isso é importante, é que são pequenas coisas, pequenas utilidades desse software que nos ajudam bastante, Uhum. mas ajuda mais quem já tem um certo nível de conhecimento do dado do que aquela pessoa que está entrando agora. Porque aquela pessoa que está entrando agora, ela pode achar que realmente O o pixel é pixel é quadradinho, né? quadrado, mas ele é uma transformação que a gente fala de que é on the fly, né? Como se fosse Isso. virtual. O negócio não está aplicado no seu dado, é só para fins de visualização. É igual quando Uhum. você abre no QGIS uma imagem que pode não estar na projeção que está os seus outros datasets ali que estão abertos, os outros planos de informação, mas ele vai tentar jogar, né, vai tentar fazer essa transformação cartográfica para o sistema que está setado no projeto. Então, o Uhum. meu sistema é o WGS84, 4326, o EPSG, mas meu dado está em UTM. Você joga esse dado do UTM e ele projeta ali certinho no WGS. Mas por quê? Porque ele fez essa transformação on the fly. Né? Ele é uma transformação virtual e isso também acontece no software. Para gente que já tem um conhecimento, né, do dado, dos sistemas, ajuda para caramba, que não precisa você ficar fazendo conversão. Agora, para a pessoa que está iniciando agora, pode ser um complicador, né? Uhum. Exato. Então, essas resoluções, e aí você ainda tem resolução na rampa inclinada, a projeção disso para a superfície, né? O Sim, é o GRD, enfim. cálculo trigonométrico. Exato. Então, tem essas características que são importantes. E a questão da resolução azimutal, a gente falou dela quando a gente falou de radar de abertura sintética no episódio passado, ela é extremamente importante para que a gente possa ter um maior grau de detalhamento, e isso vai depender também da sintetização das visadas, enfim, é bem interessante. Um outro ponto que eu acho que é legal a gente focar
nessa nossa discussão hoje, lembrando que os nossos episódios agora são de 30 minutos, então a gente tem que ser bem objetivo, né? E a gente ainda vai fazer um episódio antes do evento para a gente tratar de aplicações, mas eu queria tratar um pouquinho sobre comprimento de onda, penetrabilidade e um outro aspecto que eu acho que é legal a gente também abordar, que me veio agora, Gustavo, é a questão também de radar não tem problema com condições atmosféricas, né? E Sim, isso tem muito a ver com essa questão. Nós falamos um pouco disso no episódio passado, mas eu queria chamar a atenção de um detalhe. Se a gente estiver analisando, bom, nós tivemos falamos sobre o histórico na semana passada, e aí a gente falou sobre as missões do ônibus espacial que levavam as antenas SAR na banda X, na banda C e na banda L. Né? A banda X, 3 centímetros em média, banda C, em torno de 6 centímetros, banda L, 24 centímetros. Hoje a gente tem uma perspectiva ainda para esse ano do lançamento do sistema Biomass com a banda P, que são 65 centímetros de comprimento de onda. É mais comum em radar a gente falar de frequência do que comprimento de onda. Quando a gente pensa na banda X, a gente está falando de topo de dossel. Quando a gente vai falar de banda C, já tem um pouco mais de penetração nesse dossel, nessa copa, por isso é tão usual no monitoramento agrícola. Quando a gente pensa em banda L, a gente já fala do monitoramento de florestas por causa da penetrabilidade maior, ou seja, você já tem informação de tronco, de caule. E na banda P isso vai se ampliar ainda mais, porque quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda, maior é a penetrabilidade. Porém, banda L e banda P não estão em janelas atmosféricas, mas banda X e banda C, que são os 4 tipos de bandas de frequência que a gente tem hoje, mais usuais nos sistemas, né? A gente tem também a banda S com o NICER, que vai ser colocado em órbita esse ano. A gente está falando aí de aumentar o comprimento de onda, diminuir a frequência e aumentar a penetrabilidade dentro de vegetações mais densas. Porém, tem a questão também do componente água, né, que vai interferir em dados na banda X, na banda C, menos na L, praticamente nada na L, praticamente nada na S e na P. Né? E aí a gente pensar um pouco nisso na hora de escolher, dependendo do objetivo que a gente quer, né, Gustavo? Sim, e aí aliado a isso, toda essa questão de penetrabilidade também tem um comportamento elétrico, né? Inclusive, eu falei sobre constante dielétrica no episódio passado e falei que ela tinha enfim, que era dimensional, que na verdade é um número constante dielétrica, a parte real de um número complexo que trata sobre essa questão de permissividade elétrica. Né? E o número imaginário ele trata da perda de potência conforme essa energia vai penetrando no material. Agora veja que eu falei de permissividade, não de condutividade, né? Que as pessoas, porque aí eu comentei, a água tem uma constante elétrica muito alta, né? Então o sinal bate e reflete como se fosse um espelho para o outro lado. A pessoa, mas a água conduz eletricidade para caramba. Sim, condutividade é uma coisa, permissividade é outra. No contexto da penetrabilidade, a gente tem a água como um atenuador de sinal. Né? Então, inclusive da maioria ali dos comprimentos de onda. Então, quando você coloca uma água, né, quando você molha o solo fica um pouco mais escurinho, né? Então ele atenua esse retorno do sinal. E o que acontece é, por exemplo, em superfícies muito secas, tipo areia do deserto, você consegue, né, com que essa onda, principalmente ali nas baixas frequências, né, ela penetre essas camadas do solo. Então você tem estudos, a gente mencionou isso na época da série, né, que você encontra paleocanais em ambientes mais áridos, né? Então ali por cima daquela camada de areia você consegue encontrar formações, né, de paleocanais. Isso é muito interessante porque funciona, né, como se fosse aí um GPR, né? Só que você está utilizando a lógica do imageamento SAR, né? É bem interessante. Exato.
Perfeito. Eu acho que uma das características mais importantes dos dados, para a gente entender o funcionamento, é mecanismos de reto espalhamento. Sim. Aliás, o que se mede, né, nos dados SAR é justamente esse espalhamento, e a gente normalmente pensa no retroespalhamento, porque houve um pulso e um retorno desse pulso. E aí a gente vai ter aí, basicamente, né, nós vamos encontrar, basicamente, três grandes grupos, né, três grandes tipos de mecanismos de espalhamento. Um espalhamento de superfície que acaba, de alguma forma, funcionando como algo que vai depender da rugosidade dessa superfície de retorno, mas normalmente as superfícies mais lisas elas tendem a funcionar como espelhos, como você disse, então o sinal bate e é espalhado e não retorna, e aí você tem pouca informação. Sim. O volumétrico, que aí sim, quando você já tem uma vegetação, um alvo com a possibilidade de retornos anisotrópicos, né? A incidência, aquela onda chega, e ela não é refletida de forma igual, porque ela vai interagir com essa copa, com esse dossel, e aí tem um retorno volumétrico. E nas áreas urbanas e nas áreas que têm vegetação mais Mais espaço lenhosa, e espaçada, né? e lenhosa também, né? Que dependendo do Uhum. nível de penetrabilidade, como por exemplo banda P, banda S, você vai conseguir ver melhor os caules. Você tem o que a gente chama de refletor de canto ou double bounce, ou seja, ele bate no chão, bate na árvore e volta com muita intensidade, ou no prédio, né? Bate no chão, bate no prédio e volta com muita intensidade para a antena. E aí a gente vai ter também uma relação muito intensa dessa questão, né? Dependendo do comprimento de onda, da rugosidade, a comprimento de onda vai definir a penetrabilidade, a rugosidade e esses mecanismos, então, dominantes na área e que podem ser decompostos e que trazem muita informação importante, como áreas alagadas, como ciclos fenológicos, né? A gente vê muito isso, já fizemos inclusive postagens nesse sentido, de pegar um pixel ao longo de uma série histórica e ver como isso caminha em termos de mudança de mecanismos de reto espalhamento, né, Gustavo? Então é uma coisa extremamente importante, né? Sim, acho que essa parte do comportamento, né, do mecanismo de retroespalhamento é uma parte importante entender qual é o mecanismo dominante ali da área da polarimetria. É legal a gente entender como essas coisas funcionam, né? Então, o comportamento especular, né? Bateu, saiu do sensor e bateu no alvo e foi para outro lado. Então, o que isso vai retornar para a gente? Um pixel escuro, né? Então, um corpus d'água, lembrando, se tiver, né, igual uma barragem, um lago muito extenso, e que ali na hora do imageamento esse lago, esse corpo esteja sob a ação dos ventos, né, que forma aquelas pequenas ondinhas assim, o comportamento já muda um pouquinho. Você já tem um retorno um pouco maior, porque você cria uma espécie de microtopografia ali nesse corpo d'água que vai influenciar também. Assim como o próprio vento na copa das árvores também influencia, né? E aí você tem o mecanismo volumétrico, né? O próprio nome já diz, ele é de volume, ele é modelado matematicamente como um comportamento lambertiano, né? Então é como se fosse uma espécie, parece uma cebola, assim, várias camadas, né? E vai indo para todos os lados, porque você tem uma estrutura geralmente que possui muitas subestruturas. As árvores, imagina um manguezal, né, com aquele monte de raiz, aqueles fractais de raízes e galhos. Então a onda vai batendo em todas essas partes até conseguir retornar para o sistema sensor, né? E o double bounce é o mais fácil de entender, assim, porque ele retorna muito, às vezes até mais do que o limite superior que a antena consegue receber. E isso forma, inclusive, você tem
aqui alguns refletores que a gente diz que são canônicos, que são refletores feitos pelos seres humanos, umas placas de metal, assim, de aço, né, que tem um formato um polígono conhecido, né, um triedro, tetraedro, enfim, e que eles utilizam para calibrar o sistema sensor. E quando você vai ver, quando tem esse retorno double bounce muito forte, ele fica uma cruz no pixel, assim. Exatamente uma cruz, um X, né? Então você consegue ver muito bem. Então, prédios que são muito altos, barcos, né? Essas estruturas metálicas, pontes, esses refletores colocados pelos humanos também. Então a gente consegue ver isso com muita intensidade. E se a gente for pensar numa analogia com os sistemas ótico refletidos, né? Você tem a decomposição, que seria como se fosse, né, aqui entre muitas aspas, um modelo de mistura, mas você consegue decompor aquele pixel no sentido de, cara, esse pixel aqui, 80% dele é dominado pelo mecanismo volumétrico, né? Porque é evidente que numa célula, por exemplo, no Sentinel-1 de 10 por 10, né, de 100 metros quadrados, você não vai ter um mecanismo só agindo ali. Às vezes você tem, você tem uma árvore maior, mas aí você tem uma gramínea ao lado, uma casa, um carro, e tudo ali vai agir, né? E você consegue decompor isso. Aí tem uma série a gente fez, na nossa série mais robusta, a gente fez uma separação desses métodos, que são métodos matemáticos, métodos algébricos, que você consegue decompor esses dados. É extremamente interessante. É uma área que eu gosto muito, a área da polarimetria. Sim, sim. E é uma área muito forte também no nosso curso. Sim, tem um módulo específico para ela. Você estava falando sobre esses refletores canônicos. A gente tem um módulo sobre calibração no outro curso, os sistemas sensores, em que a gente fala de calibração de dados SAR, usando justamente esses refletores canônicos. E normalmente o que você encontra na cena são essas estrelas, né? Essas cruzes ou X, né? Na imagem, dependendo da posição, e se destacam, né? Se destacam por uma alta reflectividade ali daquela célula de resolução. Eu acho que a gente explorou os principais, né? A gente tinha pensado em falar um pouquinho também sobre rugosidade, mas eu acho que dentro dessa lógica dos mecanismos, isso fica também, de certa forma, complicado. Com certeza. O legal também é a gente pontuar o papel da água na mudança desses mecanismos, né? Por exemplo, como eu falei ali do mangue, né, de uma área alagável, você tem a água, o nível da água como se fosse o chão, né? A sua base, né? E aí, conforme, por exemplo, esse negócio num período de seca, ele vai ter um mecanismo dominante, provavelmente o volumétrico, né? Só que no período de cheia, em que esse chão, né, essa base de água sobe, o mecanismo já vai ser outro. Então, no meu mestrado, que eu fiz lá nas Campinaranas do estado de Roraima, tinha muito isso, sabe? Numa época, uma época de seca, assim, ficava tudo mais claro. Os pixels ali Então você tem Campinarana, né, uma formação campestre em volta de uma formação florestal, que é a floresta amazônica, e aí você consegue pontuar muito bem isso. A floresta amazônica vai ter um comportamento na banda C um pouco mais homogêneo ao longo do tempo, né? Só que a Campinarana não. Então, quando está muito seco, você começa a ter um comportamento mais volumétrico, então o pixel fica um pouco mais claro. Aí aquilo começa a inundar, aí ele vai ficando um pouquinho mais escuro, né? Por quê? Porque isso, e essa base vai subindo. Se eu tivesse indivíduos arbóreos, né, de porte mais alto, conforme eu fosse subindo esse nível, né, essa base, eu ia acabar tendo uma dominância de double bounce. Que aí ia sobrar só os indivíduos mais altos mesmo, né? Ia fazer a reflexão de canto. Então é muito importante a pessoa que trabalha com SAR, ela conhecer, né? A pessoa que trabalha com sensoramento remoto, é importante ela conhecer o contexto da área,
que ela está, Uhum. né? Então, se eu não soubesse o que era Campinarana, o que era aquilo, eu ia colocar, né? Ia tirar conclusões erradas ali sobre o comportamento daquela formação, né? Até porque, bom, tá no meio da floresta amazônica, aí você tem essas ilhas assim que tem um comportamento um pouco mais parecido com o cerrado, né? Exato. Então, tem que ter muito bem sedimentado esse conhecimento da sua área de estudo, né, em termos geográficos. Porque o que acontece? Quando você vê uma pessoa que não conhece o contexto espacial, ela vai achar que uma campinarana, por exemplo, no meio de uma floresta, é uma área desmatada, uma área degradada, Degradada. né? E, na verdade, não é. É um outro bioma que tem menos disponibilidade de biomassa florestal, né? Mas que vai mudar. Eu estava vendo outro dia, nas nossas aulas do PDI-SAR, na segunda aula de características das imagens, a gente apresenta dois estudos, um de Lu e Wong, de 2008, que fala sobre os mecanismos de reto espalhamento em florestas, wetlands e superfície de solo. Justamente assim, essa questão da sazonalidade, quando você tem na área úmida, né, o aumento do nível da água e aí o coeficiente de reto espalhamento, que era inicialmente de superfície, mais volumétrico, passa a ter depois um comportamento de espalhamento de canto, e dependendo do aumento desse nível de água, você passa a ter um refletor especular. Assim como um estudo também de Teixeira e Souza Filho, de 2022, que traz um modelo teórico, né, de dispersão da banda C em áreas de floresta e em vegetação herbácea sob condição de inundação e de não inundação. Então, é bem interessante a gente ter essa análise, né, de quando é solo seco, quando é alagado, quando é esparso, quando é densa a vegetação, seja em floresta, seja em vegetação herbácea, justamente para a gente entender como o processo funciona. Sim. Eu acho que a gente contemplou bem essa questão e Sim. gostaria de deixar o convite. A gente vai divulgar no próximo episódio as informações a respeito do nosso evento, mas, de qualquer maneira, se você quiser ser avisado tanto da abertura da nova turma do PDI-SAR, assim como do evento e ainda ter desconto por ter participado dessa lista de espera, é só você entrar no nosso site. Para quem está assistindo a gente em vídeo, está aqui embaixo, né? https://geosensor.com.br/academy ou geosensor.com.br/academy também já funciona. E a gente também vai colocar na descrição do episódio. Aí é só entrar, clicar, né, fazer a sua inscrição do seu e-mail, seu melhor e-mail que você queira ser avisado nessa lista de espera, para você usufruir desse desconto e, ao mesmo tempo, poder participar do evento com a gente. Tá legal? Eu acho que é isso, Gustavão. Fechamos mais um episódio. Na semana que vem a gente fala sobre aplicações. Vamos chamar o Rubens aqui para participar conosco dessa discussão, e aí a gente vai depois fazer, provavelmente, 4, 5 e 6 de março, a gente tem o nosso evento sobre radar descomplicado, para descomplicar a vida das pessoas que querem trabalhar com sensoriamento remoto, com dados de microondas ou radar de abertura sintética. Certo? Exatamente. Maravilha. Vamos nessa. Até o próximo episódio aí, pessoal. E lembrando, já tem gente lá no meu direct. Quando é que vai sair a turma do PDI-SAR? Vai sair no início de março. Né? A gente, junto com o evento, na primeira semana de março. Então não perde essa oportunidade. Se não está cadastrado, se cadastra lá no nosso portal. Lembrando que o pessoal, né, que fez o workshop, o nosso último workshop, nossa última mentoria, né, do programa Expert em interferometria, vai ter um descontaço também, tá? Então fica ligado aí e não perde essa oportunidade, porque, ao contrário do que foi feito nos anos anteriores, nós só abriremos uma turma, né, um tipo de curso por vez. Não vamos abrir todo mundo junto, tá? Então agora é só PDI-SAR,
O próximo vai ser só o próximo, então se perder o PDI SAR agora, só quando ele voltar, para lá do final do ano. Então, tem alguns lançamentos, por exemplo, o PDI SL e PDI PAI podem ser lançados juntos. Que são da mesma categoria. Exato. Assim como introdução e sistemas sensores, normalmente a gente lança juntos. Mas o PDI SAR vai ser agora e a gente não sabe se vai ter outra turma esse ano. Então, fica atento, se inscreve, geosensor.com.br/academy. Legal? Uma boa semana a todos, se cuidem, fiquem bem. Gustavão, um grande abraço. Abraço, até mais pessoal, até mais professor. E vamos nessa para o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.